Moisés cresceu dentro dos muros do palácio mais poderoso do mundo. Os salões de mármore, os banquetes, os mestres egípcios, tudo isso agora fazia parte da sua realidade. Era tratado como um príncipe, filho da filha de Faraó. Recebia a melhor educação, era treinado para a liderança, exposto à ciência, à política, à guerra. Seus trajes eram finos, sua cama macia, sua rotina cheia de privilégios. Do lado de fora, o povo hebreu carregava pedras. Do lado de dentro, Moisés carregava um segredo. Apesar de toda a pompa e honra que o Egito oferecia, Moisés nunca esqueceu de onde veio. Ele sabia quem era, sabia que não era egípcio, que sua origem estava nas tendas dos hebreus, não nos salões do trono. Aquelas sementes plantadas por Joquebede na infância floresciam em seu coração silenciosamente. Ele era filho de escravos, criado como filho da realeza. Essa tensão o acompanhava em cada passo. Ele ouvia os gritos dos hebreus sendo chicoteados, e isso o cortava por dentro. Via as marcas nas costas dos seus irmãos, e algo em seu espírito se revoltava. O sangue real corria em suas veias por adoção, mas a dor de Israel queimava em sua alma por convicção. Era um homem dividido entre dois mundos. Certo dia, Moisés decidiu sair do palácio e andar entre o povo. Talvez estivesse buscando respostas, talvez quisesse se reconectar com suas raízes, talvez estivesse cansado de ignorar a realidade. Foi nesse dia que tudo mudou. Ao observar os hebreus trabalhando, ele viu um egípcio agredindo brutalmente um de seus irmãos hebreus. O sangue, os gritos, a injustiça, tudo atingiu Moisés como uma tempestade. Movido por uma mistura de indignação e impulsividade, Moisés agiu. Olhou ao redor, certificou-se de que ninguém o observava e atacou o egípcio. O matou com as próprias mãos. Depois, escondeu o corpo na areia. Talvez pensasse que havia feito justiça. Talvez acreditasse que estava iniciando algo maior. Mas no dia seguinte, ao tentar apartar uma briga entre dois hebreus, foi surpreendido com palavras que o feriram profundamente. Quem te colocou como príncipe e juiz sobre nós? Vai me matar também, como fizeste com o egípcio? O coração de Moisés gelou. A verdade havia sido descoberta. O segredo estava exposto. E não demorou para chegar aos ouvidos do faraó. O mesmo trono que antes o acolhia, agora se voltava contra ele. Faraó, enfurecido, decretou sua morte. Moisés, o príncipe adotado, agora era um fugitivo. Deixou tudo para trás. As riquezas, os títulos, os privilégios. Fugiu para salvar a própria vida. Caminhou para o deserto de Midian, um lugar árido, solitário, impiedoso. Ali, as roupas reais foram trocadas por vestes simples, os banquetes por tâmaras secas, os salões do palácio por cavernas e sombras de rochas. Ali, o homem que se via como o libertador precisou ser quebrado. O deserto se tornou escola. Cada passo na areia era um passo para dentro de si mesmo. Cada silêncio era um espelho para refletir sua identidade. Cada noite estrelada lhe lembrava de quão pequeno ele era e de quão grande era o Deus que ele mal conhecia. Mas mesmo ali, no lugar do esquecimento, Deus já estava preparando o próximo capítulo. Moisés chegou a Midian e sentou-se junto a um poço. Estava cansado, faminto, sujo. Foi então que 7 filhas de um homem chamado Jetro se aproximaram para tirar água para os rebanhos de seu pai. Mas pastores as impediram. Moisés, mesmo sendo forasteiro, se levantou e defendeu aquelas mulheres. As ajudou, lhes deu água e mostrou que seu senso de justiça ainda pulsava. Ao voltarem para casa, elas contaram ao pai o que havia acontecido. Jetro ficou impressionado e chamou Moisés para ficar com eles. Foi o início de uma nova fase. Moisés passou a viver com Jetro, casou-se com uma de suas filhas, Zípora, e teve um filho, a quem chamou
Gerson, dizendo: Sou peregrino em terra estranha. Os anos passaram. O homem impetuoso que matou o egípcio agora pastoreava ovelhas. Aquele que se via pronto para libertar, agora aprendia a esperar. Ele se tornava manso, humilde, paciente. Mas a chama ainda queimava. A lembrança dos hebreus não havia sido apagada. A dor de seu povo ainda estava gravada em sua alma. O deserto não era o fim, era a fornalha onde Deus forjava um libertador. O deserto parecia ter engolido Moisés por completo. Longe do Egito, longe do povo, longe até de si mesmo. Ele agora era apenas mais um entre tantos pastores. A areia cobria suas sandálias, o sol queimava sua pele e o tempo se arrastava dia após dia. Já fazia 40 anos. O Egito havia se tornado uma terra de opressão. O povo de Deus, que um dia vivera em paz sob a proteção de José, agora vivia acorrentado sob o domínio cruel de um novo faraó, um rei que não conhecia nem temia o Deus de Israel. Ele olhava para os hebreus com desprezo e medo, pois via neles um povo numeroso, forte, crescente, um povo que, se não fosse controlado, poderia se rebelar. O que começou com medo se transformou em escravidão. Os hebreus foram forçados a trabalhar duro, a construir cidades como Pitom e Ramessés, a carregar pedras, erguer muros, trabalhar debaixo do sol, escaldante por longas horas. A cada gemido, a cada chicotada, a dor se espalhava pelos campos egípcios, e mesmo assim, quanto mais oprimidos, mais cresciam. Era como se a bênção de Deus os fortalecesse em meio à dor. O coração do faraó, endurecido, passou então a arquitetar algo ainda mais cruel. Se o povo crescia, então ele tentaria cortá-lo pela raiz. E assim decretou: todo menino hebreu que nascer será lançado no rio Nilo. Somente as meninas poderão viver. Era um decreto de morte, uma sentença fria que transformou o ventre das mães em lugares de temor. O nascimento, que deveria ser motivo de festa, agora vinha acompanhado de pânico. As casas hebreias se enchiam de silêncio, e a cada choro de bebê havia o medo de que os soldados ouvissem. Mas no meio da escuridão, Deus já estava escrevendo uma nova história. Na tribo de Levi vivia um casal simples, Anrão e Joquebede. Eles temiam ao Senhor. Eram humildes, mas cheios de fé. E foi nesse lar que nasceu um menino. Joquebede, ao vê-lo, soube que havia algo diferente. A Bíblia diz que o menino era formoso, mas isso não era apenas beleza física. Era como se ela percebesse no olhar dele um propósito, uma promessa. Algo no bebê a fazia crer que ele havia nascido para algo maior. Movida por essa fé, Joquebede o escondeu por 3 meses. Cada noite era um desafio. Ela o embalava com carinho, abafava os choros com o peito, vigiava o entorno com os olhos cheios de lágrimas. O medo era constante, mas maior que o medo era a confiança que ela tinha em Deus. Porém, chegou um momento em que não dava mais para escondê-lo. O bebê crescia, seus sons ficavam mais fortes. E Joquebede sabia que o perigo se aproximava. Foi então que ela decidiu confiar radicalmente. Fez um cesto de juncos calafetado com betume e piche, impermeável. Um cesto que mais parecia um pequeno barco de esperança. E ali, com o coração partido, colocou seu filho. Não era um abandono, era uma entrega. Ela o colocou nas águas do rio Nilo, o mesmo rio que levava a vida de tantos outros, mas crendo que Deus usaria aquele caminho para salvar seu filho. O cesto foi deixado entre os juncos à margem do rio. Enquanto isso, a irmã do bebê, Miriam, observava de longe, escondida entre as plantas, vigiando com os olhos atentos e o coração apertado. O que aconteceria agora? O que seria do menino? E então, a cena muda. A filha do faraó desce até o rio para se banhar. Era um dia comum no palácio, mas Deus estava prestes a agir.
Ao ver o cesto entre os juncos, ela manda uma de suas servas buscá-lo. Quando o abre, vê o bebê chorando. E algo extraordinário lhe acontece. Ela se comove. Mesmo sendo egípcia, mesmo sabendo que era um menino hebreu, ela decide poupá-lo. O coração dela é tocado, não por acaso, mas por Deus. Nesse instante, Miriam, com coragem e sabedoria surpreendentes para uma criança, se aproxima da princesa e diz: "Queres que eu vá chamar uma mulher hebreia para amamentá-lo?" E a princesa concorda. Miriam corre até Joquebede e atrás até ali. Aquela mãe, que havia soltado seu filho no rio com lágrimas, agora o recebia de volta em seus braços. E com proteção real, a filha de Faraó ordena que ela cuide do menino e ainda a paga por isso. É impossível não ver a mão de Deus nesse detalhe. A própria mãe é contratada para criar o filho que ela entregou nas águas. Joquebede aproveitou aquele tempo como um tesouro. Alimentava o menino, cuidava dele, mas acima de tudo, semeava identidade. Contava-lhe sobre o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Sussurrava promessas em seus ouvidos. Plantava verdades que nem mesmo o palácio conseguiria apagar. Quando o menino cresceu, Joquebede o entregou. A filha do faraó o adotou oficialmente e lhe deu o nome de Moisés, que significa tirado das águas. E assim começa a história de um libertador. Mas o que parecia o fim de um capítulo era só o início de um grande plano. O menino salvo do decreto de morte agora cresceria entre colunas de mármore e tronos de ouro, mas jamais esqueceria suas raízes. E Deus, que o tirou das águas, agora começava a prepará-lo para tirar todo um povo da escravidão. 40 anos desde que deixara o palácio, 40 anos desde que fugira como criminoso, 40 anos de anonimato. Mas Deus nunca se esquece. Era mais um dia comum em Horebe, o monte de Deus. Moisés conduzia o rebanho de Jetro, seu sogro, pelas encostas rochosas. Procurava pasto, sombra e água. A rotina parecia previsível, mas naquele dia, o céu decidiu intervir. Ao se aproximar de uma determinada região do monte, seus olhos foram atraídos por algo estranho. Um arbusto em chamas, mas o fogo não consumia a planta. As chamas ardiam, mas o mato não se queimava. Moisés se aproximou, curioso. Aquilo desafiava sua lógica. Foi então que ouviu uma voz, forte, sobrenatural, envolvente. "Moisés! Moisés!" Ele respondeu com espanto e reverência. "Eis-me aqui. Não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa." Era Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus dos seus antepassados, o Deus que ele ouvira nas histórias da infância, nas palavras sussurradas por Joquebede. Agora, falava com ele diretamente. Moisés ficou com medo, cobriu o rosto, sentiu o peso da glória, mas também sentiu algo mais profundo. Ele estava diante de um chamado. Deus então disse: "Eu bem tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço os seus sofrimentos, por isso desci para livrá-los." Moisés prendeu a respiração. Aquilo era grandioso demais. Um livramento de Deus para Israel? E então, o inesperado: "Vem, pois, agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo do Egito." Silêncio. O coração de Moisés acelerou. Ele ficou paralisado. Esperava ouvir sobre um plano divino, mas jamais imaginou que ele fosse o protagonista, o enviado, o escolhido. Ele hesitou. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? A dúvida, o medo, o sentimento de incapacidade, tudo veio à tona, mas Deus respondeu com palavras que ecoariam pela eternidade. "Eu serei contigo." Moisés ainda tentava fugir. "E se eles perguntarem quem me enviou, o que direi?" E Deus respondeu: "Eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou me enviou a vós."
Era mais do que um nome, era uma identidade eterna. Deus estava dizendo: eu sou tudo o que vocês precisam. Sou eterno, imutável, soberano. Eu sou. Moisés ainda tentou mais uma vez se esquivar. Eles não vão acreditar em mim. Deus então deu sinais. Mandou jogar o cajado no chão. E ele virou uma serpente. Mandou colocar a mão no peito. E ela se tornou leprosa, depois foi curada. Milagres que confirmariam a missão. Mas ainda assim, Moisés argumentou: ah, meu Senhor, eu nunca fui eloquente. Sou pesado de boca e de língua. Deus, paciente, respondeu: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo? O que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor. E completou: vai, pois, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Mesmo assim, Moisés, tomado de insegurança, suplicou: ah, Senhor, envia aquele que tu hás de enviar, mas não a mim. A ira do Senhor se acendeu um pouco, mas mesmo assim, com graça, ele providenciou ajuda. Arão, teu irmão, virá ao teu encontro. Ele falará por ti, mas a palavra virá de mim. Deus já havia previsto cada medo, cada limitação. E mesmo assim, escolheu Moisés. Ali, diante da sarça, o velho pastor aceitou seu chamado. Ele desceu do monte com olhos diferentes. Já não era o fugitivo de 40 anos atrás. Era o homem comissionado por Deus. Empunhava seu cajado, o mesmo que usaria para abrir o mar, ferir a rocha, desafiar reis. O libertador havia sido levantado. Ao chegar em casa, explicou tudo a Zípora, abraçou seus filhos e partiu. No caminho, reencontrou a Arão, e juntos voltaram ao Egito. Não com espadas, mas com palavras. Não com exércitos, mas com autoridade. Não com medo, mas com uma missão. E assim começou a maior história de libertação já registrada. Uma história que começou com um bebê em um cesto, um choro no rio, um coração de mãe, uma irmã vigilante, uma princesa compassiva. Uma história que nos lembra que Deus vê, Deus ouve, Deus responde e Deus chama.